Seja bem-vinda ao Mamãecast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hess, é um prazer ter você aqui. E lembrando que a gente está na nossa rede de apoio. Essa é a nossa rede de apoio de mim, né? De mim? De eu? Não, de mim. Sei lá, é a nossa rede de apoio de mães. Em que a gente compartilha histórias, em que a gente compartilha conhecimentos, tudo envolvendo o universo de gestação, puerpério, no universo de maternidade. Mas a gente não fala sobre dicas de maternidade, a gente fala sobre a mulher que se tornou mãe ou que vai se tornar mãe. O nosso foco é na mulher que existe, que renasce depois dos nossos filhos, enfim. E hoje a gente tem uma especialista, um especialista que toda grávida, é como se a gente tivesse uma obrigação. Toda grávida precisa conhecer, ouvir esse Mamãecast, porque esse conteúdo é primordial. Então, se você é mãe e não está grávida, assista, porque talvez você queira mais filhos ou talvez você precise orientar pessoas. Mas se você está grávida, minha filha, vai pegar o caderninho agora para ir anotar passo a passo, porque é um conteúdo essencial. Eu tô aqui com uma advogada, a Vandressa Vieira. Vandressa, muito obrigada. Ela é especialista em violência obstétrica, por isso que é tão essencial. Obrigada, viu, Van, ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre fico muito grata, muito agradecida mesmo em poder falar um pouquinho sobre violência obstétrica, principalmente porque eu sei a importância do tema, o quanto o tema pode prevenir e muitas vezes confortar muitas das mulheres que sofreram por algum tipo de violência obstétrica e nem imaginam. Você começou falando quem esteja gestante, né? A mulher que está gestando e a mulher que já teve para assistir. E é importante, não só para informar outras mulheres, mas essas mulheres que já tiveram o seu parto, para poder identificarem algumas condutas que podem achar que era comum, ou então até pelo próprio nascimento, né? Você mais do que ninguém deve saber, eu ainda não tive essa oportunidade. Ela é uma futura mãe, ela ainda não é mãe, mas é uma futura mãe. Exato, e você pode falar com mais propriedade nesse sentido de, depois que nasce, você esquece, né? A gente fala no direito que é um ex-tunc, mas às vezes fica uma dorzinha ali no fundo, porque de algo que viveu e que você não sabe se é... será que é nóia da minha cabeça? Será que não é? Mas o meu bebê tá aqui, então eu vou deixar passar, porque o que importa é estarmos com saúde, ele tá tudo bem e tal. Então é importante dizer que para essas mães, né, que já tiveram o seu momento de gestação, de parto, porque a violência obstétrica também pode ocorrer antes, né? Do seu parto, enfim, tá bem, tá em casa, tá conseguindo lidar, tá com outras demandas, a amamentação, a própria rotina, que não deve ser nada fácil, né? E aí acaba deixando de lado por questões de, está tudo bem, estamos com saúde, ou então não vai adiantar nada, é uma ação contra médicos, contra hospitais, que são, né, grandes, né? A gente encara assim, então, antes de mais nada, só para até preencher o... Exato, traz um acolhimento, né, Van? Acho que é acolhimento, talvez, a palavra, porque passar por uma violência obstétrica é algo que machuca. Eu sinto que machuca até mais, porque é num momento de extrema vulnerabilidade, seja na hora do parto ou seja na gestação, porque a mulher está muito vulnerável, ela está muito ali exposta àqueles médicos, àquela equipe e até outras pessoas que a gente vai trazer aqui no nosso conteúdo, mas por isso que esse tema é de extrema relevância. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, que deu certo. Ela veio de Santos, viajou aqui para São Paulo para fazer essa entrevista. Então, eu agradeço muito. Imagina, viu? Eu que agradeço. Muito feliz. Feliz. Então vamos lá, sem delongas, para começar a nossa questão. Se você puder falar um conceito, não juridiquês, pelo amor de Deus. Eu sou advogada também, mas... mas é que você já viu que eu não sou nada formal. Graças a Deus, porque jurídica, tem uns advogados que começam, aí você fala que não. Agora traduz, por favor. Um conceito de violência doméstica. Mudamos o tema. Violência doméstica também é outro tema muito importante, sim, claro. Mas um conceito de violência obstétrica, o que é violência obstétrica? A violência obstétrica, antes de mais nada, ela é uma violência de gênero. Então, significa dizer que ela vai atingir a mulher especificamente. Perfeito. A gente sabe que alguns tipos de procedimentos, de violências, né, caracterizados como violência ao bebê ou ao feto, são violências consideradas neonatais. Muitas das mulheres acabam confundindo. Então, violência obstétrica é uma violência de gênero, vai agredir a mulher no seu estado puerperal, né, gestante ou
propriamente dito ao parto, parturiente, né? Então a gente classifica sabendo... Nessas três fases. Exato. Assim. Tendo ciência que estou grávida, eu já me torno uma mulher, claro. Alvo De violência obstétrica, da gestação até o puerpério. Então, já tem que identificar as condutas que ela pode entender como violência. As formas de violência obstétrica a gente vai encarar, né, de maneira física, verbal, emocional, psicológica, né, que a gente considera psicológica. Então, a violência obstétrica nada mais é do que procedimentos, condutas violentas durante todo aquele período gestacional, período do parto e pós-parto, exatamente. São condutas violentas desnecessárias, né, que agridam a moral, a parte física, a autonomia daquela gestante como um todo, né? E quando é com um bebê, é violência neonatal. Neonatal, exatamente. Perfeito. Interessante fazer essa distinção. E até porque, juridicamente falando, e aí até para trazer assim a diferença de fato, é que violência contra as crianças, né, o neonatal, não tem prescrição. Não prescrevem. Não prescrevem. Então, assim, lembrou... Não prescrevem significa não tem um termo limite para você se reivindicar. Isso, entrar com a ação. Entrar com a ação, pronto. Exato. E às vezes também acontece. É claro que violência obstétrica não está ligada a neonatal. Muitas das vezes, né, pode não existir, ou então pode existir somente uma, mas assim, geralmente, quando a gente está num cenário violento, né, de condutas desnecessárias, acaba acontecendo tudo. Até, por exemplo, uma cesariana desnecessária que vai prejudicar, obviamente, aquele bebê de alguma forma, né? Seja futuramente ou, enfim, até dentro do próprio procedimento cirúrgico. Legal, bom saber. E agora, os tipos, tem algumas definições, assim, de tipos de violência obstétrica? Você já trouxe, né? A psicológica, a moral. Explica aí, fala de novo, recapitula aí pra gente. Então, eu falo que eu sou da vertente, né? Da doutrina de que entende que violência obstétrica é violência física, verbal e psicológica, né? Então, e eu entendo que a psicológica, ela sempre estará presente, existindo a física ou a verbal. E a pior, né? Quando eu me deparo com uma mulher que foi vítima de violência obstétrica, é sempre doloroso para mim, enquanto mulher, e eu, enquanto profissional, eu tenho que, primeira coisa que você falou, deixar essa mulher se sentir acolhida. Então, eu sempre refuto, eu sempre trago... deixo bem claro, olha, eu sei que é um momento de dor, eu sei que tá difícil pra você falar. Porque deve ser muito difícil expor, né? Que toda vez que a gente vive alguma coisa que nos machuca, ter que falar daquilo é reviver. E aí eu não quero revitimizá-la. Então eu sempre falo, olha, a gente tem tantas horas pra conversar, se precisar parar, você para. Se você preferir escrever, você escreve, me manda. Enfim, a forma que for melhor, mais confortável. Se você quiser alguém do seu lado, você traz, a gente faz no online, tá tudo certo. Só que eu quero que você se sinta o mais confortável possível. E eu vou tirar todas as informações para não ter que fazer com que você tenha que, novamente, porque você sabe que, você enquanto advogado, você sabe, a parte dos fatos, principalmente no processo de violência obstétrica, é extremamente importante. Porque tem que estar condizente, ou até mais, que o próprio prontuário. Perfeito. Então, eu falo, olha, às vezes a gente vai ter que voltar. E aí, essa parte psicológica, aí é onde eu vejo o quanto elas se sentem agredidas. E o fato de eu falar, olha, vai no seu tempo, você se sinta à vontade, vamos aos poucos. Acaba dando esse acolhimento. Dá o acolhimento, que é primordial no meu atendimento, assim. Basicamente, toda a violência... Qualquer tipo de violência, né? Tem a psicológica, né? Exatamente, vai ter uma bala psicológica. E é possível ter violência obstétrica só psicológica? Não, né? Não, porque... Acho que não. Porque a gente precisaria ter a física e a verbal, né? Que seriam, e aí as verbais a gente caracteriza através das falas, né? Na hora de fazer, não gritou, não chorou, não falou que estava doendo. Porque você tá fazendo esse escândalo, se daqui a um ano você tá aqui de novo. Nossa, pesado. Para de chorar e de gritar, que senão você vai assustar as outras mãezinhas que estão ao lado. Isso parece besta, né? Parece que, não, mas isso não foi nada demais. Mãezinha, né? Aquela coisa de você ficar... Me incomoda muito. Né? O mãezinha, quietinha, paradinha, aquilo... E são frases tão comuns, são palavras usadas tão
usualmente, são muito usadas. Corriqueiras, né? E acham que estão, vou trazer um cuidado usando... Mas, na verdade, você está inferiorizando a autonomia. Não, você está né? tirando o direito da pessoa se expressar. E o momento do parto, exatamente, nada mais é do que uma expressão. Total, e é natural, não é? Nascemos para isso. Você precisa expor a força, né? Vem também da sonorização. É natureza. E a gente tem que se expressar. Então, as verbais a gente caracteriza dessa forma. E a física, né? Que é mais que a gente é acostumado é mais fácil, talvez, identificar a física, né? Exatamente. E a física a gente vai ter 2 abordagens, né? Durante o pré-natal, por exemplo, um exame que teve o impedimento de movimentos, os maus tratos durante o pré-natal em algum exame necessário. A gente tem a própria cesariana desnecessária. E eu entendo, tá? Eu não tô aqui pra botar vilão em nenhum tipo de parto, muito pelo contrário. Eu nasci de cesárea, meu irmão nasceu de cesárea porque era necessário para minha mãe, senão eles poderiam não estar aqui. E assim, a cesárea, quando indicada, ela salva vidas. Isso é inquestionável, né? Só que a cesariana, ela é uma cirurgia. E o ideal é que a mulher tenha um parto normal, né? Se assim ela desejar, porque às vezes é a própria mulher, a própria mãe que fala, não quero me Exato, às vezes não tem interesse e tá tudo bem. Só que a grande questão é ser colocada sem a informação. Como que a gente fala de direito de escolha, autonomia da vontade, no direito médico a gente fala muito sobre isso, sem você dar a informação correta. Então, muitas das vezes, essa mulher senta no pré-natal para conversar com o seu médico, ela já quer falar sobre o parto, porque é um direito dela e tá tudo bem, e até porque tá ansiosa, enfim. Qual é a primeira coisa que o profissional fala? Deixa mais pra frente. Exatamente. Não fica ansiosa, mais pra frente a gente vê. E às vezes não, é necessário que se fale, que se comunique. Inclusive, meus obstetras vieram aqui já e eles falaram, prestem atenção nisso, porque... Gente, se seu médico não quer falar de parto, que é uma das coisas mais importantes também durante... como seu filho vai nascer, desconfia, né? Porque, assim, eles têm que falar de parto. Inclusive, uma outra dica, não sei se foi meus obstetras, agora a gente já passou muitas pessoas aqui, graças a Deus, de entrevistas, mas falaram, se o seu médico nunca desmarca consulta porque tá num parto, desconfie também, porque parto é imprevisibilidade. Normalmente rola, né? Fiquei algumas horas a mais no parto. Não, se é médico cesarista, ele sempre vai estar com horário, dia e hora específicos e com uma agenda perfeita. Então são outros pontos assim que, caso você opte por um trabalho de parto normal e tenha esse desejo real, fique atento com essas 2 condutas médicas que pode ser um indício de que... Exatamente. E aí a gente percebe, né? O quê? Faltou a informação, que é um direito baseado constitucionalmente, no direito médico, enfim. Faltou autonomia para que fosse escolhida a via de parto que aquela mulher deseja, né? E aí é encaminhada para uma cirurgia. E quando a gente fala que aquela pessoa, independentemente de homem, mulher, enfim, pessoa está passando por um procedimento cirúrgico sem a sua autonomia, porque uma coisa é quando a gente está, por exemplo, vai tirar apêndice. Na emergência. Até naquela situação, a gente assina um termo, é explicado o que vai ser feito. Perfeito. Por que no parto, não, numa cesariana, que é um ato cirúrgico, não há informação, é tudo meio que jogado, é o normal, exatamente, ninguém fala sobre os dados. Então, a própria cesariana, como eu disse, seria desnecessária, seria uma violência obstétrica. Não seria o caso se a mulher estudou e se sentiu confortável e queira essa via de parto. Perfeito. É uma autonomia dela, ninguém tira a via de parto dela. Aqui no estado de São Paulo, a deputada Janaína Pascoal teve um projeto de lei que no Sistema Único de Saúde as mulheres fosse viável que as mulheres escolhessem a cesariana. E muito se discutiu na época, eu também questionei, porque o problema não está na via de parto, não está na escolha da mulher, não está na autonomia da mulher. O meu papel não é barrar que uma mulher tenha essa autonomia cumprida, né? Seus desejos de fato respeitados. Mas a minha ideia qual que era? Poxa vida, será que no Sistema Único de Saúde? Porque no particular a gente já não tem tanta assessoria. Imagina aquela mulher que frequenta o Sistema Único de Saúde, necessita do Sistema Único de Saúde,
ela não vai ter conversa com o médico. E ela tá vendo a mãe, ela tá vendo a tia, ela tá vendo a irmã, a amiga sofrer violência obstétrica no parto normal. O que ela vai pensar? Poxa vida, eu vou fazer uma cesariana porque eu não vou sofrer nada. Porque nem pensa em violência obstétrica, pensa em violência como a episiotomia, que é o corte, que demora, porque machuca, mas não pensa, né, como termo, muitas das vezes. E aí vai para uma cesárea. E aí vai para uma cesárea como? Sem informação. Então era um projeto de lei que depois até entrou em vigor, que foi acolhido e que me gerou preocupação. Porque você não tá dando informação, você só tá jogando uma opção. E outra, é ruim até pro Estado. Você gasta com anestesista, tem tempo de internação, porque é comprovado. A mulher que faz uma cirurgia cesariana, ela fica mais tempo internada. O bebê também pode ficar mais tempo internado. Né, tem que ficar mais então é um tempo. gasto público também. Não é nem tão inteligente pensando assim na economia pública, né? Claro, nos cofres públicos. Mas é mais nesse sentido. E aí a gente tem também a esfera da violência obstétrica física no parto normal, que a gente está mais acostumadas, né, a ver. É mais comum ter violência obstétrica no parto normal do que no cesárea. É mais comum ter violência obstétrica nos partos normais, os tipos de variados tipos de violência obstétrica dentro do parto normal, entende? Entendi. Porque só a cesariana por si só, desnecessária, ela é uma violência obstétrica. É uma própria. E aí você pode barrar o quê? Barrar o acolhimento, nascer e vir direto ao colo, a hora de ouro, que é super importante. E aí você também já tá afetando a parte neonatal. Né? Então seria essa parte da cesariana. Por isso que a gente fala, no parto normal tem mais chances de sofrer violência obstétrica. Porque, claro... Tem mais tipos. Exatamente. Vamos dizer assim, de violências que você pode... Exato. Durante todo o processo, porque o parto normal é mais longo também. Exato. Você chega com mais dores. Aí, muitas das vezes, você não pode ficar na posição que você deseja, que é mais confortável. Você não pode ficar de cócoras, você não pode ficar no banheiro com água quente, porque às vezes não tem estrutura. Às vezes você está sentindo dor, principalmente em unidades públicas, você não tem uma cortina para dar a tua privacidade. Então, coisas básicas. Rompeu a bolsa, estou indo para a maternidade, já começa. A demora do atendimento. Enfim, e a gente vai falar sobre tudo isso, mas é só para ficar... É isso aí, é isso mesmo. Nossa, mas é um assunto tão delicado, porque assim, depois que a gente se torna mãe, a gente cria uma sensibilidade tão forte com esses assuntos, e aí você vai falando, vai dando nó no estômago. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse episódio vai sair com esse nó no estômago, tipo, uma revolta vai dando dentro da gente, sabe? Eu falo que eu nunca vou me acostumar. Toda vez que eu atendo uma mulher vítima de violência obstétrica, eu vou no Instagram e eu falo, gente, mais uma vez, e eu nunca vou me acostumar. E já virou até uma frase parece que é frase de... Mas não é. É realmente seu, isso. Né? Porque não tem como. Caraca. E assim, cada caso é realmente um caso. E são, assim, histórias horrendas. E não importa a classe social, não importa o nível econômico. Não, a região. Nada. Não importa se foi público, privado, enfim. É extremamente... De gênero, efetivamente. De gênero, exatamente. E agora eu quero que você traz aqui alguns exemplos de violências obstétricas bestas, comuns. Você já deu essas frasezinhas, assim, mas traz alguns outros exemplos que são muito comuns e que quase ninguém reconhece. Tipo, imagina, ai que bobagem, é normal isso aí, ai eu ouvi isso também, O que é muito comum? Porque tem algumas que são mais agressivas, né? E que a gente já assusta e já percebe que, opa, tem alguma coisa errada. Mas tem algumas que a gente leva e acha que, é muito mimimi. É que a gente entende que os profissionais de saúde, eu não vou nem ficar falando de médicos, obstetras, porque não é Pode vir de várias... os casos de violência obstétrica não são só sobre eles, né? Existe aquele egocentrismo. Não é. Tanto é que eles queriam barrar o termo em 2020, né? O termo violência obstétrica, porque dá uma referência ao profissional. Longe disso. Né? Se a carapuça serve, eu sinto muito. Mas assim, o profissional de saúde, as condutas mais básicas, como eu disse, além das frases, é o jeitinho de tentar diminuir o mãezinha, já começa a ficar atento, tá? Porque muitas das vezes essa mulher não quer ser chamada de mãezinha, ela não quer ser tratada no diminutivo, enfim.
Tem esse Já ponto. é um ponto que você tem que, opa, tá meio esquisito. Exato. Aí chega na maternidade ou na unidade de saúde, já coloca no sorinho. Vem cá, o que é esse soro? O que tá? Pergunta. Tá. Eu falo a gente porque eu, por muito tempo, e às vezes até em situações pessoais minhas, não com alguém da minha família, mas comigo mesma. Porque com alguém da minha família eu sou extremamente chata. Sou aquela que entra no hospital lendo o prontuário, pra saber o que aconteceu durante o dia. Mas comigo mesma, às vezes eu vou em algum atendimento e eu não pergunto. E aí eu fico, caramba, mas eu deveria ter perguntado. Então, assim, chegou na maternidade, pergunta, o que tem nesse soro? Porque não é só soro, eu tô hidratada. Então... Que aí você vai descobrir que tem ocitocina. Que se você não quiser, você não é obrigada. E vai te dar dor. Se você passou por esse processo, você vai... Total. E ninguém te fala. Não. Injetam, dá 10 minutos, você já tá ali com contrações pesadíssimas. Exatamente. Então, tem esse ponto. Impedir movimentação, impedir a ingestão de alimentos. Não pode. Não pode. Porque qual é a justificativa? Jejum. Jejum para poder se precisar ir para cesariana. Mas veja, hoje em dia, a ciência ela tá tão evoluída que não necessariamente a anestesia vai lhe causar enjoo. Porque é para isso. Sim. Ok? É para anestesia não causar enjoo, gente. E aí você não acabar expelindo, vomitando e causando um certo desconforto ali na equipe, uma sujeira na sala. Então, veja, esse pedido de não coma é para mim, é para o meu bem-estar, é para o meu procedimento ou é para o bem-estar da equipe? Entendeu? E são coisas que vão passando assim, batido. Tá bom, jejum, ok. Só que pensa, uma mulher num trabalho de parto precisa via de força, vaginal. gente, estiver fraca, sem comer. Eu pratico crossfit, eu brinco, eu não consigo treinar em jejum. É loucura. E é muito pior que loucura. Exatamente. Como que eu vou ficar sem uma água, sem uma fruta, sem comer um chocolate? E aí, uma coisa que você não me perguntou, mas que eu gosto sempre de falar, sempre me perguntam, mas de onde que tirou? Porque assim, você não é mãe, você nunca esteve gestante, de onde que você, pegou o tema? E aí eu venho com a melhor resposta. Eu gostava muito de assistir Um Bebê por Minuto no Discovery Home Health. E eu ficava chocada, porque nos Estados Unidos as mulheres não pariam como aqui. Como eu estava acostumada a ver aqui. Pensa, eu nasci de cesariana, meu irmão nasceu de cesariana, minhas avós tiveram partos normais, mas assim, tudo muito sem falar, a real. Eu não sabia que tinha corte na vagina, ninguém falava sobre nada disso, ok? Nada. E eu falava, nossa, mas ou eu tenho a ideia de novela, que é sempre sofrendo muito, ou numa cesariana que vai quase morrer, então tem que ser de emergência. Sim. E por que lá as mulheres esperam a bolsa romper em casa, vão andando, continuam andando dentro do hospital, elas comem sorvete durante o trabalho de parto. Claro, elas têm atendimento anestésico, mas assim, elas não vão para uma cesárea, gente. Naquele programa, eu não via mulher parindo de maneira cirúrgica. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu gostava de assistir, mas assim, coisa de adolescente. Saía da escola à tarde e ficava lá assistindo. Na faculdade, no segundo ano da graduação, começa aquelas cobranças de que tema de TCC e nananã. E eu queria ser delegada de polícia, não tem nada a ver com advocacia. E aí a professora começou a cobrar e a minha amiga falou assim, tem que ser um tema... A professora falou, tem que ser um tema que vocês gostem, afinal de contas vocês vão ter que estudar, falar sobre o tema. E eu fiquei pensando, eu fiquei meio calada. E uma colega falou assim, você não gosta de nada? Meio que ironizando. E eu, pra ironizar ainda mais, falei, gosto de assistir parto na televisão. E aí virou uma chacota. Então faz sobre o direito da mulher no parto. Só que pensa, eu levei isso como um desaforo. Saí da faculdade, peguei meu celular, pesquisei direitos da mulher no parto. E aí eu achei o termo, né, violência obstétrica. Isso em 2015. Porque pouco se fala sobre isso na faculdade. E não tinha conteúdo, tá? Eu falei, não, vou falar sobre isso. E eu usei, minha apresentação foi em 2018, e eu usei assuntos e pesquisas de 2015, porque eu efetivamente comecei a estudar violência obstétrica em 2015. E tinha muito problema, não tem o jurídico. E tem. Hoje eu consigo ver que tem, até porque eu atuo com isso, mas assim, veja, ninguém fala. Mas é pouco explorado. Tanto é que deu um super bafafá há pouco tempo atrás com violência obstétrica, não foi? Com alguma advogada que
que o Conselho da Medicina não quis proibir. Agora, uma colega nossa de recentemente. classe, exatamente. Por que acontece? Aí eu criei o Não à Violência Obstétrica, porque a minha ideia era informar, porque eu via que assuntos de família, por exemplo, eu ia falar sobre o que eu queria ser especialista, porque eu fiz um curso na Artemis de capacitação de violência obstétrica na área jurídica, e aí minha família perguntava, e aí, você é advogada do quê, né? Aí eu falava, violência obstétrica, e todo mundo olhava pra mim com uma cara de tipo assim, mas o que é isso? Eu falava, não, gente, a gente precisa falar sobre isso. E aí vem a normalidade, porque aí a tia fala do ponto como se tivesse tudo ok. Minha mãe fala que marcou, porque quis marcar a minha cesárea. E que ninguém nunca falou pra ela os riscos que ela poderia ter e os meus riscos. Aí eu falei, gente, o buraco é muito mais embaixo. Vou abrir um Instagram, porque as mulheres precisam saber o que é isso. Já existia na época Instagram sobre isso, inclusive a própria Ruth, que eu falo que ela é minha mentora, que foi percussora, assim, nas redes sociais sobre o tema. Mas não era tão falado. Sim. Porque a grande importância da violência obstétrica é disseminar a informação. Exatamente. Para a mulher poder identificar. Que está vivendo isso. E ou não que há já nada, viveu. E não há nada mais triste, Carol, assim, eu falo, já passei por isso e eu sei o quanto é triste a gente ver aquela mulher que sofreu, aí ela descobre que ela sofreu, aí ela vem com tudo atrás de um profissional, não, porque eu vou fazer e acontecer, e você, aí você vai pegar a data, já prescreveu. Porque tem prescrição, ou seja, você tem um tempo que você pode exigir os seus direitos. Entrar com uma ação. São 5 anos. São 5 anos da data que aconteceu. E aí pensa, exato, a gente começa muitas das vezes o acontecimento é na data do parto. Em 5 anos, porque eu tô parando pra pensar, minha filha tem 1 ano e meio. Cara, a vida demora pra você se reajustar. E dependendo do trauma, pra você olhar pra isso, você precisa de tempo pra olhar pra isso. Você precisa de muita terapia pra olhar pra isso. Exatamente. E pra conseguir expor isso. E pra querer entrar com uma ação disso. Se sentir preparada, efetivamente. Mexe muito. Porque vai ser revitimizada no judiciário. Sim. E é uma coisa que eu tenho que falar. Total. Igual essa colega. Uma colega advogada, dando cursos sobre o que é violência obstétrica, que é super importante, você tá informando. Sim. E o Conselho de Medicina vai lá e abre uma denúncia no Conselho da OAB. E a OAB, isso que aconteceu, né? E a OAB acolheu essa denúncia. E continua as investigações, quer dizer, qual é o papel do advogado? Informar, além de tudo. É um papel social. Acima de tudo é informar. Defender se não houve informação necessária. Se há um constrangimento, um sentimento de, poxa vida, nossa, que chato, façam cursos. Capacitem os profissionais, né? Mudem a forma dos profissionais entenderem o que é colocar uma criança ao mundo, o que é tratar uma mulher devidamente. Perfeito. Fala sobre as leis na universidade. Para de trazer aquele profissional que está ainda usando a episiotomia como se fosse oferecer um copo d'água. Sabe assim? Perfeito. É todo um contexto. É um contexto que precisa ser batalhado, né? Maravilha. E aí, a grande pergunta para as mães que já são mães e que querem saber, será que eu sofri violência obstétrica? Porque assim, você está trazendo várias coisas que muita mulher passa. Como que a gente consegue saber tudo? Assim, óbvio, ninguém sabe tudo. Mas como que a gente consegue saber se sofreu violência obstétrica, se não foi uma violência, às vezes uma agressão, alguma coisa tão forte? Porque às vezes não é uma coisa, tipo, às vezes não... concreta. Não teve alguém que veio e empurrou sua barriga ou te mandou... Ops! Toca aí, editor. Põe aí o pi. Às vezes, não é uma coisa tão agressiva, assim, tão descarada. Tão descarada. Perfeito. Como que eu sei que eu sofri violência obstétrica? Você começa a observar desde o... Pisei na unidade de saúde, pisei no hospital, na maternidade, enfim. Começa a ver o comportamento de toda a equipe. Hoje em dia a gente fala tanto de compliance, né? Que as coisas têm, né? Tem as suas... todo o procedimento. Seus padrões. A humanização. Começa a perceber. Porque do segurança da maternidade ao diretor do hospital, se te tratou mal, se cometeu algum tipo de violência, ele vai responder sobre violência obstétrica. Eles podem responder sobre... Segurança, atendente, recepcionista, pessoal da nutrição, maqueiro.
cometer Mas, algum menina, ato violento. Por exemplo, Que complexo. o segurança, ele tá ali na porta da maternidade. Aí ele impede que o carro... Você tá dando a luz. Você não sabe se você tá numa emergência, se você não tá. Porque pra você pode ser emergência, concorda? Concordo. Não passei por isso, não sei. Às vezes eu posso estar sangrando e tá morrendo de medo. E aí ele começa a... Não, aqui não pode estacionar. Ou então não é capaz de pegar uma maca, chamar uma equipe. Já começa ali a negligência dele, concorda? Sim, concordo. Recepcionista. Primeiro vem preencher. Gente. Aí o que acontece? A mulher entra sozinha. A maioria. O acompanhante fica. E o que tá acontecendo lá? Porque, beleza, eu tô lúcida, eu tô bem, eu tô andando, entrei andando, eu tô numa cadeira de roda, mas eu tô entendendo o que tá acontecendo. Será? Mas isso é muito comum. Será que já não esticaram o seu braço e já estão enfiando a ocitocina? Você já tá começando a sentir contração, não estão te deixando andar, já estão te fazendo exame de toque sem necessidade, já fez a fila de estudante de medicina, porque existe. Pra te ver. Hospital universitário? Nossa! Eles fazem fila para fazer exame de toque. Sendo que hoje a gente tem objetos, né, que simulam muito bem o corpo humano. Então, você conseguiria demonstrar numa aula através... Claro que a gente sabe que a prática é excelente. Sim, e vai precisar, mas assim, não fazer não na fila e sem necessidade. necessidade. E aí fica aquele entra e sai de gente. E olha a exposição. E muitas das vezes, essa mulher, para saber o estado de dilatação do colo do útero, ela tá sozinha, porque alguém tá fazendo a ficha dela. Alguém tá sendo cobrado de assinar a documentação. Então, vai para esses pontos. Aí, impedimento de alimentação. Aí vai para uma cesariana desnecessária desde o pré-natal, por exemplo. Dentro da cesariana, amarra os braços. Não permite que o bebê venha até o seu colo. Claro que se o bebê... Se estiver passando mal, se tiver alguma situação, isso, óbvio. Mas tudo isso, Carol, é importante eu dizer, tem que estar registrado no prontuário. Nossa. Mas ninguém pede para ver prontuário. Pois é. Esse é o ponto. E tem prontuário que... Eu já peguei vários, tá? E eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque assim, eu já peguei prontuário que tava lá bem escrito. Episiotomia, manobra de Christeller. E aí você começa a falar, não, calma aí. O cara teve coragem de colocar isso no prontuário que ele fez. Isso. Tipo assim, além dele ter feito, não tem embasamento científico, não tem evidência científica que respalde, ou necessidade propriamente dita, aquele dia, aquele parto necessariamente, ele ainda coloca. Então, assim, é desesperador. Alguns prontuários, assim, me dá a sensação de desespero. Tipo, meu Deus, eu vou ter que entrar nesse buraco e não sei o que vai sair daqui. As grávidas, elas precisam pedir esse prontuário? Isso, o prontuário, ele é um direito do paciente. Qualquer paciente, seja gestante ou não, tem direito ao acesso à cópia do prontuário. Aí quando você tem a alta, você solicita para o hospital? Isso. Ele fica registrado durante um tempo. Então, provavelmente, se você está próximo a essa preclusão, a perder esse prazo de ingressar com a ação, você pode solicitar. Eles demoram alguns dias, mas eles entregam, eles são obrigados a entregar. E é onde a gente tem aquela para debater o fato do que aconteceu com aquela moça, né, com aquela parturiente, com o que está no prontuário, mais as leis que a gente tem, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, então são tratados ratificados pelo Brasil, tem força de lei constitucional e que... Ninguém nem olha para eles. Ninguém nem olha para eles. A própria faculdade de medicina, que ninguém quase fala sobre a parte de direito, que é importante. Pensa bem, se tivesse uma graduação, né, que tivesse o apoio jurídico a esses profissionais, eles não iam sofrer tantos processos éticos, eles iam, sabe, assim, não precisa ser humano, não precisa dar um beijo na minha testa quando eu estiver parindo, mas assim, seja pelo menos o mínimo. O mínimo. Mas, uma questão que me levantou. Por exemplo, você disse, cara, desde o segurança do hospital até, de fato, o médico, pode rolar essas violências. Como que eu provo? Vou trazer uma questão que tenho certeza que a mulherada tá pensando, mas como que eu vou provar que eu fui maltratada pelo segurança, que eu fui maltratada na recepção? Porque isso não vai estar no prontuário médico, por exemplo. Tem como? Porque é a primeira coisa, né? Porque a gente pensa, direito, eu sou advogada, mas eu tô pensando como cidadão, esquecendo tudo do que eu sei. E também nem me lembro mais muita coisa. Mas, tipo assim, cara, como que eu vou provar? E eu acho que é esse tipo de questionamento que faz as pessoas não irem atrás dos seus direitos, não dar continuidade a isso. Tipo, talvez algumas pessoas estejam vindo falando, cara, isso aconteceu comigo,
isso não foi nada legal, mas, ai, cara, não vai dar pra provar. E aí, Vai dar muito trabalho. vai dar muito trabalho, deixa quieto. Eu ainda vou ter que pagar advogado, gastar dinheiro com isso e ainda perder e me lascar 2 vezes. É um raciocínio bem presente nas mulheres que sofreram violência obstétrica, realmente. Como que funciona a questão de prova? Geralmente, quando a gente tá na maternidade, a gente tá sempre registrando em fotos e tal. É interessante que tenha fotos de algumas situações que sejam visíveis, Tá. né? Então é até legal pra gestante que vai ver esse pai. Lógico, Entrou. ninguém tá focado em ficar... Cara, Não a é um mulher vlog. ela tá em trabalho de parto, mas assim, alguma coisa que ficou esquisita, fotografa o seu acompanhante, alguém... Isso. Entrou. Já vai pegando o nome de todo mundo que tá passando por você. Por exemplo, vem a primeira enfermeira, vai né, ver como tá a pressão, já vai aplicar alguma coisa. Vê o nome. Anota. Percebeu que ela falou alguma coisa, já anota. Tira uma foto, Na prática, registra. isso. Eu sei, mas tem que ser... E tem ali, né? É. Ou você pergunta. É mais fácil a gente delegar isso aos acompanhantes. Mas esse é o papel do acompanhante. Porque a E mulher aí não é vai onde fazer eu isso, chego. não. O acompanhante, ele tem o seu papel, né? Ele não tem o mesmo papel de uma doula, por exemplo. A doula é inquestionável, é um papel de suporte, né, profissional, ponto. E o acompanhante, ele é importante para registrar esses possíveis pontos de violência. Perfeito. Né, então, atenção, mulherada, é o seu acompanhante. Ele precisa assistir esse vídeo, inclusive. Tem que estar acordado ali para poder captar tudo Porque isso. às vezes a gente pensa, o acompanhante tá lá só para acompanhar. Não, ele tem um papel muito importante, que é essa proteção, literalmente. Exatamente, né? Porque você tá num estado de vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. Né? Então, começa a registrar. Teve alguma coisa errada? Tira foto. Por exemplo, é muito comum em algumas unidades não registrarem, colocam o acesso e não registram a hora que colocaram o acesso, a troca, quem trocou. Fica ali. Aí você vai ficar com acesso há quanto tempo? Você não sabe. Tira foto, olha, o acesso não tinha informação pertinente, é necessário. Olha, aplicaram citocina, já vai observando. Não, botaram um soro, mas não falaram o que tem. Foi a fulana que colocou. Entendeu? Aí, coisas físicas é mais fácil. Aí, me perguntam sempre, eu só estava com meu acompanhante. Serve como prova, como testemunha? Não. Porque ele tem interesse. Sim. Quando tem interesse, a gente não pode trazer como testemunha. Mas pode ser escutado. Né? A gente traz como um assistente ali para poder falar o que aconteceu. A doula, ela pode. Doula pode ser testemunha. Ok? E doula não é acompanhante. A gente tem uma lei federal. A única lei, assim... em âmbito federal, que regulamente questões durante o parto, né, que tem a ver um pouco com violência obstétrica, é a lei do acompanhante, de 2006, tá? Essa lei, ela é importante porque ela vai discriminar quem pode ser acompanhante e tal, obrigatória, né, no Sistema Único de Saúde. Inclusive, é obrigatório ter se a mulher quiser levar acompanhante, é obrigatório. Qualquer gênero, exato. Tem que deixar entrar. Exato. A mulher, ela não pode... Quer dizer, e ela pode se ela quiser. Na pandemia teve muita ausência de acompanhante. Muito problema, eu né, tive nisso. vários processos que eu tive que entrar com liminar quando a mulher ainda estava gestante, porque tinha questão de tempo, né? Liminar, pra quem não sabe, é quando a gente pede... uma celeridade. Tipo, vamos lá, juiz, ela vai nascer e não vai ter um acompanhante. Teve uma, inclusive, que foi um caso assim, bem impactante, que era Tocantins. Palmas, Tocantins. A mulher me procurou, faltava 3 semanas pro parto dela. Já era 2021, mas eles ainda estavam negando o acompanhante. Na verdade, o acompanhante ele nunca podia ter sido negado, tá? Durante o período pandêmico. Mesmo na pandemia. Não poderia. Só que assim, era uma capital que já tinha rolado gravação de DVD de dupla sertaneja. Mas você não pode entrar com seu acompanhante. Delicado. 2021. 2021 a gente já tinha tomado a primeira vacina. Primeira dose, né? Exato, você já tinha um. E negando. E ela, num grupo de rede social, vendo as outras mães falando que não teve acompanhante, e ela desesperada. Ela falou, não, preciso... Aí ela me achou nas redes sociais e tal. E aí a gente trabalhou com a liminar. Porque assim, é um absurdo. Aí você começa a ver o que rolava dentro da cidade, tipo assim, de eventos. Por que a mulher não pode? Qual a situação do acompanhante? E outra, geralmente a ala de maternidade é completamente
distante da aula de atendimento comum, né? E outra, a gente tem que perder também aquela ideia de que parto é uma coisa, de hospital, é hospitalar, é doente. Não, gente. Não é, e não é nem agradável, acredito eu, parir num ambiente que te remete a coisas, a doença. Você tem que estar confortável, né? Então, esse ponto é importante, né, de informação, de acesso, de sempre colher informação, saber quem está fazendo o procedimento, saber perguntar. Por exemplo, eu sou acompanhante de alguém e essa mulher ela vai ser colocada em posição litotômica, posição ginecológica. Tá. Pergunta. Por que que tá colocando? Por que tá na posição ginecológica se ela quer ficar de cócoras? Por que vão prender a mão dela durante a cesárea? Porque você tem que ter a devolutiva e registrando essas respostas. Porque no prontuário não vai ter esse tipo, amarrei as mãos, porque é comum. Amarrar as mãos. Isso é uma violência obstétrica. Posição litotômica geralmente até fica distante, parturiente, em posição ginecológica, litotômica e tal. Mas aí você já começa a contrapor as Mas pontos. também isso, se a mulher não quiser ficar nessa posição, ela não precisa ficar. Ela não precisa parir nessa posição. E fisicamente falando, não é nem inteligente, né? Não é boa. A laceração é muito maior de uma mulher que tem um parto. Porque não tá a favor da gravidade, Não, né? O bebê tá, lacerando toda... Enfim. A episiotomia. A episiotomia é feita sem eira nem beira, tá? Normal. Mas, por exemplo, no prontuário, eles colocam o porquê fizeram a episiotomia ou não? Só colocam que fizeram a episiotomia? Depende do prontuário. Tá. Por exemplo, se aquela gestante está tendo impedimento de passagem, tá um trabalho de parto muito moroso, já não tá mais aguentando, o bebê tá correndo algum tipo de risco, aí eles colocam, fizemos a episiotomia por isso. Só que a episiotomia a gente sabe que ela é contraindicada pela própria OMS, não existe evidência científica, né, que tem médicos que não fazem a mais, por exemplo, o Dr. Braulio, que é muito famoso, assim, né, é uma figura relevante. Inclusive foi o obstetra da convidada anterior. Sério? Uhum. Ah, que legal. Ele também foi obstetra da irmã de uma amiga minha, lá de Santos, mas que veio parar aqui. E ele não faz episiotomia há mais de 10 anos. Como que ele consegue, então, colocar essas crianças no mundo? Como é que nasce? Onde viu que come? É o mágico do nascimento. Não é? E, na verdade, é você querer, né? É você abdicar dessa prática que não tem mais evidência, que não tem mais por que fazer. Né? Não é facilitar a sua vida, é pensar. É claro que a laceração, ela é normal no parto vaginal. Ela vai acontecer. Só que assim, ela vai acontecer grau 1, grau 2. A episiotomia é grau 3. Então, por que você vai fazer, sabe assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Tem também a manobra de Cristelet, e isso pode ser registrado em foto. O que é essa manobra? A manobra de Cristelet é quando os profissionais de saúde, com a tentativa de empurrar o bebê para a saída do canal vaginal, empurram a barriga? Sobem na barriga e empurram a barriga. Ou então... Isso também não é... Pode quebrar a costela da mulher, o bebê pode nascer com paralisia... a clavícula dele também pode ser quebrada durante o expulsivo. Nossa, sério isso? E você tem vácuo extrator, né? Tem outras ferramentas. Sim, que são menos agressivas para a mulher e para o próprio bebê. Então são essas condutas que a gente tem que ficar atentas, né? Impedimento de alimentos e sempre perguntar. Eu sei que vai gerar um incômodo. Esses profissionais que estão tão confortáveis em fazerem os procedimentos que eles acham estarem certos, eles vão se incomodar. Eles vão se incomodar quando você perguntar o nome dele, sendo que o nome dele tá aqui. Mas sabe uma coisa que acontece, que eu tenho certeza que acontece com outras mulheres, é que é o seguinte: tanto nós, mulheres, estamos vulneráveis, mas nossos acompanhantes também estão vulneráveis porque estão cuidando, essa é a equipe que está cuidando da gente e do nosso futuro filho. Nosso futuro não, porque já é nosso filho, né? E aí rola um medo de incomodar a equipe e deles fazerem algo pra nos maltratar, pra agredir, e da gente ficar mais desprotegida ainda. Eu sei, porque aconteceu isso de certa forma comigo, não no meu parto nem nada, mas em outros procedimentos médicos, e que a gente fica nessa retaguarda, sabe? Preocupada em, ai meu Deus, será que se eu ficar perguntando demais, ele não vai ficar irritado comigo e vai fazer algo de má vontade ou puto da...
rola esse medo, entendeu? E aí, como a gente lida com isso? Qual que é a sua orientação como advogada? É bem difícil. Não E eu é? lido com o público também, eu tenho atendimentos, e quando a pessoa já vem com o Dr. Google na frente, ou então o meu amigo que é advogado, entendeu? Dá um certo incômodo, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que prestar o melhor. Então, não é a culpa do paciente ou do acompanhante dele perguntando que vai mudar alguma coisa. São os seus procedimentos e a sua segurança em falar, olha, é assim, porque vai ser assim, porque tem que ser assim, por conta disso. Deixa a pessoa segura. Ao invés de você ficar pé da vida que a pessoa tá te... Eu sei que existe isso. Os profissionais, às vezes... E eu vou ser bem sincera, assim, enquanto paciente falando agora. Eu sempre faço questão de... Eu tive, em 2019 e 2020, 2 avós que foram, assim, uma atrás da outra, que ficaram internadas por motivos de câncer, né? Então, as duas tiveram cânceres distintos, mas foi um período que eu fui muito tempo no hospital. E eu lembro que eu era... A minha família até ficava assim, meu Deus, já vem a Vanessa. Porque eu era a chata... Porque eu ficava à noite com ela, então eu já chegava, já via o prontuário do que acontecia durante o dia, porque assim, minha família não sabia explicar, e era tudo muito solto, as informações tudo muito soltas. Então, eu falava, gente, como vocês não sabem? O que não foi aplicado? Não sei. E aí, eu sabendo dos meus direitos, por isso que eu falo da importância do prontuário, da importância de perguntar. Eu já ia na parte da enfermagem, posso ler o prontuário da paciente tal? Eu lia. Se eu achasse que tinha alguma coisa... Eu perguntava. O perguntar não pode ser uma ofensa. A gente tem a ideia de que médico tem a capacidade... É Deus na Terra. Né? E a gente tem que parar com isso. Tem que estreitar os laços. Ele é um prestador de serviço. Exato. E a relação médico-paciente, médico-profissional de saúde, tem que ser estreita. Tem que ser íntimos. Eles estão cuidando da nossa saúde, da nossa vida. Ainda mais mulher, que geralmente a gente se sente... Tem tantos tabus em tudo. A gente vai fazer um exame ginecológico em alguma clínica, a gente não se sente bem. Não. É desconfortável. Aí você vem com uma outra mulher tão simpática, tão acolhedora, pergunta como que você tá. É coisa básica. Entende? Então pega e responde. A gente não tem que achar normal ser maltratado. Exatamente. A gente não tem que achar normal sentir medo de questionar. De questionar. Porque a gente vai questionar. Ok, eu não sou médica. Só que assim, eu tenho informação. Hoje em dia a gente tem o Google acadêmico, que qualquer mulher, qualquer gestante, parturiente, entra ali e tem artigo científico para ler. Que aí não sou eu que estou falando, não é você, é alguém que estudou. São dados. Então tem que perguntar mesmo. É importantíssimo. Sem medo de estar perguntando. Sem medo, não tem que ter medo. O direito à informação é o direito do paciente. Talvez seja através dessa pergunta que você possa desconfiar que tem algo de errado acontecendo. Exato, e ele vai se sentir desconfortável. Que aí você vai e aí se ele cometer uma violência diante da tua pergunta, pô, aí realmente... Aí a violência acontecer, vai pra frente, você só antecipou. Aí só espera. Entendeu? Perfeito. E se, por exemplo... Eu tô lá no trabalho de parto, o meu acompanhante tá vendo que aquela equipe, vamos supor, não é uma equipe particular, é uma equipe que tá no plantão, que alguém tá me maltratando. Existe o meu direito de solicitar a mudança desse médico lá na hora? Ou é tipo, lascou-se, vamos com isso? Não, as unidades de saúde, elas têm ouvidorias, né? Tá. Mas aí é aquela 0800? Não, mas aí se você tá na unidade, você já vai direto pra... Ah, tá. Na ouvidoria local, direto. Exato, você já vai proferir a denúncia, já vai fazer a denúncia e ver o que vai estar ali, porque o indicativo é que seja trocado de profissional. Tá. Né? Às vezes não é possível na prática. Se não tiver ninguém plantando, etc, não tiver ninguém... Não. Porque também a ouvidoria é algo essencial para qualquer serviço, seja ele público ou privado. Mas assim, registra a reclamação já lá. E depois, né, registra. E aí, se for possível, eles vão trocar, senão... Exato. Continua atento, mas... É alerta o tempo inteiro. Por isso que é importante o acompanhante. E a gente viu isso recentemente também. Exatamente. A gente tem a ideia, e eu também não julgo, tá? Porque eu fico imaginando, nossa, quando for minha vez, eu realmente... Eu até conversei com uma amiga minha. Eu tô imaginando, assim, falando, cara, é delicadíssimo. A minha amiga teve um bebê há 20 dias. Eu liguei pra ela pra gente conversar e tal. A gente ficou 1 hora no telefone. E aí ela falou assim: porque o Pedro Henrique nasceu, já falei pro Igor, que marido, vai atrás do Pedro Henrique.
E aí eu falei, putz, mas não era atrás do Pedro Henrique. Olha, a gente vive numa coisa tão desorganizada. Era pra ficar com você. Sabe? Não era pra ter esse conflito de medo, de troca, de, sabe assim, umas coisas... Mas é delicado, porque a gente pensa, eu Se sou anula. forte, né? Se Eu sou anula. forte, se acontecer alguma coisa comigo, tá bem, não pode acontecer nada com o meu bebê. Só que às vezes, cara, não pode acontecer nada com nenhum dos dois, essa é real, só que aí também... Você fica medindo, É né? aquela coberta curta, né? Você cobre o peito, E sai o pé, cobre o pé. É muito delicado, Van. Então eu até entendo porque esse tema é tão frágil e tão pouco falado e muitas mães sofrem, mas poucas mães são protegidas, posteriormente são beneficiadas com uma indenização, com algo, porque é muito delicado para a mulher tanto falar sobre isso depois, mas até mesmo criar esse arsenal de provas, porque quase ninguém, talvez depois que as grávidas que estão grávidas estão assistindo esse podcast, vão ficar mais atentas, vão conversar com os companheiros, mas eu confesso que eu mesma sou advogada, meu marido é advogado. Nenhum dos dois parou para pensar que, opa, olha amor, o seu papel, além de ser meu acompanhante, estar ali, ser o pai da minha filha, é estar atento para qualquer coisa que seja estranha. Fazer o plano de parto, já veio a minha enfermeira obstetra, sei lá. A minha enfermeira, minha doula, ela veio aqui, já fez uma entrevista, já falou da importância do plano de parto e do acompanhante, você assistiu? E do acompanhante estar a par de tudo, então Perfeito. Isso é muito importante. Mas assim, cara, meu marido foi e graças a Deus estava não ali. aconteceu nada. Mas ele simplesmente estava ali, ele estava ali, ele era meu marido. Que é o normal. Ele não estava presente para pegar coisas que são importantes que não devem acontecer. E a gente tá falando de um profissional do direito. Do direito, eu e ele. Imagine uma pessoa que não tem nenhum contato com provas. E a gente tá falando de um privilegiados, né? Exato, coisas privilegiadas, tudo para particular. Equipe inteira particular. Então eu sabia em que mão eu estava, não era nenhuma surpresa. Tipo, eu não cheguei lá e era a equipe do plantão. Que existe mais, que são maravilhosos também, a gente não pode, sem julgar. Eu não nada. sei aqui em São Paulo, mas em Santos há uma certa demanda de parir no plantão, ter plano de saúde, fazer todo o acompanhamento de pré-natal com um médico específico, mas contratar uma doula ou uma obstetriz, né, que aqui em São Paulo, na USP, que tem a formação, mas que não existe todo ano, porque às vezes o curso não abre, e aí contrata-se a doula e a enfermeira, ou as duas, e vai para o plantão de qualquer unidade, ou de preferência uma unidade que você se sinta, que não esteja no hospital propriamente dito. E aí em Santos está esse movimento, assim. Aqui em São Paulo também tem bastante, assim, que aí é a equipe do plantão que faz o parto, ou o neonatologista é o pediatra lá que chega na hora. É mais raro. São os mais privilegiados que conseguem ter uma equipe particular, o que ajuda muito nessa redução dos riscos de ter uma violência obstétrica, com certeza, porque você já está contratando, você está sabendo quem você está contratando. Então, em tese, os riscos são menores. Então, assim, Van, a gente está falando de equipes particulares em que você contrata todo mundo. Então, em tese, o risco de sofrer uma violência é menor porque você está sabendo, ou deveria estar sabendo, quem que você está contratando, porque você está pagando em particular. Porém, quando é todo mundo do plantão, sendo hospital particular ou SUS, é uma incógnita quem que vai te atender. Pode ser o melhor profissional, mais humanizado, maravilhoso, e que pode te ser coloque aquele que tá faltando meia hora pro plantão dele acabar, terminar, e você já chega tá aqui, ali e não aguenta mais, entendeu? Tá igual o jogo de futebol que você já tá tipo assim, cara, já foi, ganhamos. Acabou, ganhamos. Apita acabou. aí que eu vou... E aí tem que ser o seu acompanhante que precisa estar atento a tudo.
Exatamente. Eu cheguei a essa conclusão. Porque não peça pra mulher ficar E atenta. a importância do plano de parto. E a importância do plano de parto. É, Porque é aí que eles vão saber, tanto a gestante quanto o acompanhante, em que marca eles estão. E para isso precisa ter um profissional muito bom para te explicar também sobre esse plano de parto. Exato. Porque senão, não adianta você baixar na internet. Porque cada mulher tem um desejo. E vão ter 300 coisas ali que você não vai saber. Então é importante você ter uma doula, uma enfermeira, uma obstetriz, alguém para te falar, olha, essa parte é isso, para te guiando na elaboração desse documento. Eu também faço a elaboração de plano você de também? parto. Olha também. que legal, não sabia que advogado. Porque tem uma parte da capacidade do curso de capacitação que a gente aprende a formular. Legal. Então, Ou uma advogada, então. Então, exato. Porque traz também a parte jurídica. Porque o que acontece geralmente, Carol? Eu faço plano de parto, tal, ok, aí eu vou parir. E aí, a gente sabe que não são todas as unidades que estão preparadas para, entendem, e os profissionais também, de receberem esse documento. Porque é um documento. E é um documento, mas para muitos pode ser um pedaço de papel que você está querendo ser mimada e fazer parir no escuro com a música que você quer, porque eles banalizam nesse nível, tá? Sim. E aí até falam, mas você não tá na sua casa. Tem um outro ponto também. Quer fazer tudo do seu jeito? Vai parir em domicílio, então. Exato, que aí tem toda aquela questão, né? Enfim, que a gente já sabe. E o plano de parto, ele é um documento e ele tem que ter validade. E ele é válido. E tem que ser assinado, né? Só que, então, exatamente, é isso que acontece. Tem que ser assinado. Eu recomendo sempre pelo registro médico, em cartório. Ah. Mas quando eu for o plantonista, não dá pra saber quem vai assinar. Concorda comigo? Não dá pra... Quem tem que receber é a unidade de saúde. Então, geralmente, no SUS, você não tem aquela peregrinação. Você já sabe aonde você vai parir. Tá. Então, você consegue fazer esse protocolo, né? De cópias do seu prontuário, do seu plano de parto na instituição. O que geralmente acontece? Negativa. Não tem setor para isso, não tem... Nem recebem. Não recebe. Aí é onde entra o papel do advogado. Eita. Que a gente entra com a notificação de que eles são obrigados a receberem, que tem registro em cartório, que é um documento que está expondo as partes da paciente. Enfim, os argumentos, né? Uhum. E aí, qualquer AR, qualquer aviso de recebimento já vale. Então, pode ser por e-mail, pelo correio. Como, geralmente, né? Por eu atender no Brasil inteiro, não necessariamente eu tô atuando só em Santos. Uhum. Tem mulheres aqui da capital, ou então de outros estados, que eu consigo ajudar e fazer esse monitoramento. A gente faz a via que pode, né? Mas o registro em cartório, ele é importante. Ele traz maior validade a esse documento. Tá. E, principalmente, se a unidade não aceitar o documento, colhe a justificativa, mas procura um profissional para que você tenha, de fato, um monitoramento de, entreguei. Porque assim, eles recebendo, te dando um ok, ou então dando um aviso de recebimento, esquece, eles têm que cumprir aquilo que tá ali. Eles só não vão cumprir, por exemplo, se for uma questão de urgência, emergência. De saúde, mas é claro que isso tudo vai ser... justificado, tem que ter um porquê. Justificado através de evidências científicas, e não, estava acabando meu plano de parto eu não quero anestesia, mas aí eu quis pedir, e aí tudo bem. Aí eu quis, foi uma escolha minha, uma decisão minha, e aí tudo bem. É isso. Perfeito. É exatamente isso. É balizar ali entre as vontades, o que está disposto e o que seria benéfico para todo mundo. Não tem o que falar, o plano de parto. E aí eu venho até com uma crítica, mas veja, não é... Eu tô sendo aquela mãe chata, mas não aquela mãe que eu tô batendo, agredindo. As mulheres, quando eu percebo assim, fiquei grávida, a primeira coisa que a gente vai se preocupar, o enxoval. Não é? Claro que deve ser muito legal. Pra mim nem foi tão legal assim. Achava um saco ter que pensar em tudo que eu precisava e a gente nunca sente que precisa. Mas é uma coisa necessária. Porque o neném vai nascer, ele precisa de roupa. Eu não sei se é a minha faixa etária, sei lá, o meu jeito de ser, que eu sou mais assim, eu já fico pensando, o que precisa, ponto, eu vou comprar o que precisa, se durante eu precisar, eu vou comprar mais. É assim que eu penso hoje, tá, Carol? Que hoje, né, não estamos nem próximos a isso. Mas aí, pensa-se nisso. Poxa vida, será que não seria interessante? É importante o enxoval? Óbvio que é. E é um momento que você vai usar para como é que fala? Aproveitar a maternidade, né? Aquela coisa de comprar roupinha e tal. Ainda mais, né? Se for menina, se você desejar que seja uma menina e tal. É delicioso ali aquele momento. Sim. Mas
poxa vida, será que não é interessante eu pensar também um pouquinho em me respaldar, em estudar um pouquinho, em ler? Ai, mas eu tô com medo, mas aí vai me deixar com mais medo. Cara, o medo, ele vem do desconhecido. Isso é muito importante. Isso é muito importante você estar falando do medo. Porque, assim, realmente, a gente tem que tomar cuidado para não ficar paranoicas. Porque também isso vai te desconectar do seu trabalho de parto. Então, presta atenção. Eu vou dar da minha experiência disso que você está falando e o meu conselho para mulheres, porque é o seguinte. Isso que você falou. Informação é tudo. Sempre, em qualquer fase da nossa vida. Pra gente se proteger. Melhor item do enxoval. Exato, melhor item de informação. O mais importante. Pronto. Sobre tudo, desde amamentação, sobre o parto, sobre puerpério, tudo isso a gente precisa se informar enquanto tá grávida. Mas a gente precisa se informar sobre violência obstétrica, sobre os direitos, né? Cuidados, exato, os direitos que a gente tem e o que não é permitido. A gente precisa se informar e a gente não se informa. Eu digo isso porque eu não me informei e tenho muitas amigas, ninguém se informa. Só que temos que tomar muito cuidado, muito, porque aí... O psicológico. Exato. Aí a gente fica neurótica. Ai, meu Deus, eu tô com medo disso acontecer, eu tô com medo. Por isso que eu tô batendo tanto na tecla do papel do seu acompanhante. Porque aí na hora do trabalho de parto... Você não vai pensar nisso. Você não tem que pensar nisso. Tem que pensar em você. Porque se você estiver pensando, meu Deus, eles pegaram minha veia, meu acesso não tem nome, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso vai dar uma neura. E o seu parto não vai evoluir, aí você vai ter que ir pra uma cesárea realmente, porque a sua cabeça tá presa em caraminholas. E aí vai lascar com tudo. É claro. Concorda comigo? Quando eu falo isso, eu tô num estado que eu não tô gestante, meu emocional não tá abalado. Você tá no seu... É claro que é importante. Total. Mas assim, eu entendo isso. Há esse medo. Essa minha amiga que pariu recentemente... Mas a gente não pode travar, deixar de se informar pelo medo. Então, mas me dava... Até eu, enquanto profissional, que nem eu poderia chegar e falar, né? Mas ela já sabe. E às vezes eu me sentia mal de, tipo, você tá perto ai, no chá de bebê, sentei perto e tal. Dá até medo de perguntar, porque senão a pessoa fica pensando, mas eu não quero falar sobre isso, sabe? Sobre desfechos trágicos, mas é importante. Mas é um assunto que é importante. Então, talvez, Van, seja até minha sugestão, se informe mais no começo da gestação. Isso. E mais pro fim, deixa isso super quieto. E faça as pessoas que estão com você se informar. Exato. Principalmente seu acompanhante. É primordial. Se você é grávida, não quer saber disso, porque realmente... A gente fica... são muitos medos. Muitos medos. Assiste um documentário. Tem o Renascimento do Parto. Eu assisti os 3. Tem 3. São lindos. São ótimos. Falam muitas te informam, coisas. né? Te deixa livre para pensar de outra forma, que é isso que é importante. Exato. Né? E se você acha que vai ficar noiada, passa para o seu acompanhante. Peça para o seu acompanhante fazer isso. Para você não noiar, mas alguém precisa saber o seu direito. Alguém que vai estar com você. Ou, não, sei lá, conversa com a sua doula, sei lá, pede pra ela. A doula tem um papel fundamental, né, Carol? Que é um apoio psicológico. Então, assim, as pessoas precisam ter essa informação. Se a gestante não se sentir preparada emocionalmente pra ter, peça pra alguém ter por ela, que vai estar com ela, obviamente. Vou pedir pra minha mãe, sua mãe vai estar no seu parto. Não, então, meu amor, não vai funcionar. Tem que ter alguém que esteja com você na hora do trabalho de parto. Mas é muito importante ter essa informação, porque você tá falando tantas coisinhas bestas e tão plausíveis de acontecer. E acontece. Vou te contar um caso que eu acabei de lembrar, que eu tava lá, sendo pré-atendida, e a minha doula tava lá fazendo o meu cadastro, meu marido tava estacionando, ou seja, eu estava sozinha. E aí eles pedem todos aqueles exames, não sei o quê, e minha doula tinha feito uma pastinha com todos os meus exames pra eu só entregar e pronto. Só que eu não tinha imprimido meu exame de AIDS. E é tão... besta, né? Óbvio, é importante pro hospital ter, mas eu não achava. E aí a enfermeira, cadê seu exame de AIDS? E eu com as contrações. Não tá, não sei. Peraí, eu vou procurar no celular. E aí eu tentava procurar, eu nem lembrava que laboratório que eu tinha feito, eu não achava. E ela enchendo a minha cabeça, eu juro, eu não sei. Aterrorizante, tipo assim, se você não entregar... Exato, eu não sabia o que fazer, porque eu não tava achando. Eu falava, moça, e aí vinha a contração, e aí eu morria 1 minuto, e aí eu ressuscitava. Que horror. E ela falava, seu exame. Gente, e aí eu falei, moça,
Eu não tenho esse exame. Eu não tenho AIDS também. E aí? Parecia que eu não ia me... Eu fiquei num nível de ansiedade que parecia que eu não ia me internar se eu não tivesse aquele exame. Eu falei, o que eu faço, moça? Eu não tenho. E aí a moça falou, se você quiser a gente pode colher seu sangue agora pra fazer o exame. Eu juro, eu quase dei na cara dela, mas é porque hoje, né, eu nunca daria na cara dela, mas assim, na hora... Mas na hora eu poderia pra ter cara dado. dela, tipo assim, minha Teria licença maternidade me ali. falava desde o início. E foi estressante. Isso foi uma violência obstétrica? Não. Na minha cabeça, acredito que não. Mas o atendimento. Mas o atendimento, pô, me ajuda, por sabe? Isso que a gente me gerou um estresse. Desconforto. Um desconforto. Aí, isso, somado mais aquilo, que graças a Deus no meu caso não teve, mas aí começa a ter um monte de somas que aí causa o dano na mulher. Por isso que é um alerta também, não só a nós mulheres que pretendemos, né, um dia estarmos gestante ou já fomos, enfim, não só a nós, mas também aos próprios profissionais, que foi o que eu disse até em alguma parte aqui, ou também da própria unidade de saúde, da gestão da unidade de saúde. Por quê? Porque, como eu disse, a gente fala tanto de compliance e pensa, olha como toda a equipe tem que estar alinhada. Toda a equipe tem que estar alinhada. E como um desconforto, uma situação até constrangedora de tipo assim, olha, vai tá cobrando. Poxa, se eu não tiver o exame, então eu não vou conseguir parir aqui. Ai, meu Deus, aí você já começa a pensar tudo que é de mais trágico. E isso parece besta, mas olha o peso que teve. Porque eu fiquei com isso. E se a tua pressão sobe? E se você começa a passar mal? Exato, pode acontecer. E aí, você tava sozinha... Aí você ia ser levada... Não. Aí a gente já pensa. E parece besta, mas não é. Não. Então é muito importante estarmos atentas a tudo isso. E tô amando esse papo. Espero que você em casa também esteja amando, porque é muito importante. Mas aí tá. Sofri uma violência obstétrica. Sofri, eu sei. Eu sofri. Talvez verbal, talvez física... Mas eu percebi nessa conversa, já tinha percebido antes que eu sofri. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, assim, senti que fui, já vi que sou, tenho certeza que fui vítima. Volte à unidade de saúde, pede uma cópia do prontuário. Tá. Ela é, assim, essencial. Pra cópia do prontuário. Aí quem tem carteirinha da gestante, que foi feito pelo SUS, leva outros documentos. Pega tudo que você tiver de documentação. Já entre em contato com o profissional. De preferência, especialista. Exato. Eu tô antecipando de buscar o prontuário, mas é que assim, às vezes a mulher chega, aí eu falo, pega o prontuário, aí demora mais 15, 20 dias, aí fica aquela ansiedade, eu quero resolver, e falta tempo, porque tem um prazo de prescrição, como a gente comentou. Exatamente. Então, assim, tem todo esse ajuste. Até porque uma petição de inicial minha não é menos que 40 folhas, laudas, então assim... Laudas, juridiquês. Desculpa, é bem trabalhoso, Sim, então não dá pra fazer, não é como um pão que você faz. Gente, é um processo. É um processo, então assim, tem a questão do tempo que a gente tem que tomar cuidado, então recolha todos os documentos que você julgue necessário, procure um profissional especialista, porque, Carol, e é muito importante eu falar isso, não é puxando a sardinha pra um lado, pro meu lado necessariamente, mas assim, tudo na vida a gente sabe o que a gente é bom, o que a gente é ruim, o que a gente quer aprender mais e aquilo que a gente não quer aprender mais. Se você perguntar algo pra mim trabalhista, eu não vou saber te responder, porque o que eu estudei tá na universidade e eu não utilizo e eu não sei nada. Minha sócia, por exemplo, é previdenciarista. Pergunta qualquer coisa de previdenciário, eu vou olhar com cara de bolinha e vou falar, desculpa, mas... E aí a pessoa acha, porque é advogado, todo mundo faz tudo. Não, a gente aprende tudo, mas a gente tem coisas que a gente vai selecionando, como tudo na vida, né? Então, assim, é importante. Por quê? Às vezes aquele profissional que não é capacitado na área, ele vai conduzir a matéria de uma forma para um caminho diferente da violência obstétrica. Ele vai conduzir, por exemplo, como um erro médico. E violência obstétrica não é erro médico. Erro médico é uma conduta que a gente já estudou no direito médico e hospitalar, no direito dos pacientes. Ponto. Tem toda uma estrutura jurídica para trabalhar o tema. E violência obstétrica é uma violência de gênero, enfim, a gente já trabalhou também. Então, são coisas distintas. Mas Vandressa, pode, no mesmo parto, pode ter erro médico e violência obstétrica? Sim, mas não são análogos. Só um PS. Me responde depois se no mesmo parto pode ter violência, a gente pode processar de violência obstétrica e violência neonatal
juntos também? Sim. É possível? No mesmo processo, a gente pode ingressar com ação de pedido de indenização por violência obstétrica, violência neonatal e, inclusive, erro médico, caso haja. Tá, legal. Tá? Então, a gente coloca tudo no mesmo ato. É possível. E é possível, sim, é viável. Então, a necessidade de um profissional especializado é nesse sentido. Porque, por exemplo, se for uma violência obstétrica, somente uma violência obstétrica, e ingressar como se fosse um erro médico, o próprio judiciário não está preparado. Se você peticiona, você sabe disso. No sistema que a gente utiliza, não tem violência obstétrica ali. Eu não peticiono mais. Então, o tema fica erro médico. Aí o juiz vai encarar aquilo, ele vai ver, a primeira análise que ele vai ter é erro médico. Aí ele já vai conectar com o erro médico, a jurisdição de erro médico. Aí vai descaracterizar e já é. Exatamente, vai falar que não tem prova. Então, assim, é temerário. Então, eu já coloco um resumo. É um assunto delicado. E aí eu tenho que Tem que explicar para o magistrado, olha só, olha que loucura, advogado. Explicar o que é violência obstétrica. Por isso que é um processo muito complexo, que eu tenho que explicar, trazer coisa internacional. Diferente dos advogados, não é especialista em nada. Quer dizer, tem as varas especializadas, Sim. mas a vara especializada ainda é muito ampla. É na vara civil que corre? Vara civil. Civil. Exato. Ou seja, se civil. for um processo de indenização civil, né? Se, Tá. por exemplo, se for um processo criminal... Aí Tá. Mas normalmente de indenizações... De indenizações, que é o que eu efetivamente faço. Perfeito. Porque há a possibilidade também, é importante a gente dizer sobre isso, que violência obstétrica seja encarada em processos cíveis, que seria de indenização, que geralmente é o mais comum de acontecer. No criminal, por exemplo, a episiotomia, a manobra de Christeler, a cesariana desnecessária são violências físicas. Violência física no direito penal é lesão corporal. Se a tua episiotomia, por exemplo, foi até um pedaço do teu músculo na coxa e te impede de ter relação sexual, porque isso acontece, tá? Te impede de subir uma escada, de fazer uma atividade física, pô, isso é lesão corporal grave. Então, direito penal, tá? Dá pra entrar na civil também, mas também daria pra entrar na parte penal, na parte criminal. Não são todas que se sentem confortáveis. Eu, particularmente, não acho que... Claro, tem casos que são, né, que a gente... Poxa vida, não tem assim, como eu não trazer isso para a esfera criminal. Mas é importante dizer isso. Na esfera administrativa, então... órgão público. Exato, a gente denuncia na OMS, no Ministério da Saúde e na esfera ética também. Então, a gente vai nos órgãos que aquele profissional regulamento, é regulamentado, né, é credenciado, e através de regulamento ético disciplinar, a gente ingressa com o processo ético disciplinar. Então, é importante dizer isso. Tem todas essas esferas que a violência obstétrica pode ser conduzida. E existe alguma conversa antes de ter que entrar com o processo ou normalmente não? Você foi vítima, o caminho... Se você já percebeu que há algo estranho, ou que se você realmente já vem com essa sensação de fui vítima, é importante sempre uma consulta com um profissional, só para poder se atentar, para saber mesmo o que de fato a gente tem para oferecer. Mas eu digo uma conversa, sei lá, com um hospital, alguma coisa mais direta. Eu acho sempre importante fazer a denúncia na unidade. Tá. Que seja até orientada. Que aí seria uma reclamação na ouvidoria, né? Falar, olha, o profissional tal cometeu isso e tal. Que é importante até a título de probatório. Para trazer que, olha, eu tentei, eu falei, ninguém me falou nada. Às vezes, Carol, e é muito delicado, tem casos em que o bebê... por alguma eventualidade teve o óbito, algum tipo de violência obstétrica veio a óbito, e não é prestado nenhum tipo de acolhimento, empatia, sabe assim? Aquela mulher, ela é jogada no mesmo ambiente de mulheres que estão com seus bebês, ninguém pergunta se tem acompanhamento psicológico. Então, veja, tudo isso a gente vai colocando, e tudo isso é importante da gente demonstrar que a gente requereu. Né? Olha, eu reclamei. Olha, eu não tive esse amparo. Então, a gente coloca tudo isso dentro do processo, reporta, né, essas ausências de boas condutas, né? E violência obstétrica no puerpério? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que também é um ponto bem importante que pode acontecer, porque a gente fica muito focada em parto, né? Em até mesmo gestação, e é um período bem delicado. Mas é um período extremamente delicado. Tem muitas crianças que vão para UTI e que sofrem, eu já ouvi relatos de mães pesadíssimas, assim, que foram maltratadas muito, e ainda num momento de puerpério,
Fala um pouquinho sobre isso. No puerpério a gente tem, acho que é o pior dos cenários, né? Uhum. Eu acho que A mulher tá num... um abalo psicológico, assim, que é hormonal também, Hormonal, é natural exato. também. Então, assim, se aquela mãe tá com um bebê numa UTI, veja, já tá vulnerável ela, a criança. Uhum. Muitas das vezes ela não tá podendo amamentar, ou se Uhum. ela tá sendo restringida. Ou então se ela é acometida de alguma violência. Pensa bem, Carol, pensa. O leite tem tudo a ver com o nosso emocional. Seca o leite assim. O bebê já não tá perto, que é algo natural. O bebê Uhum. próximo é provado Estimula cientificamente, a estimula, ocitocina, exato. E aí você ainda tem um horário. E aí você escuta algo, você vê seu filho sofrendo algum tipo de procedimento que... Claro que vai doloroso. doer, porque você não quer que seu filho sofra, Uhum. picadinhas e esteja naquela situação. Mas tem coisas que passam do limite, Uhum. né? Então, no puerpério é importante observar isso. Tanto quanto no bebê, tanto quanto a si mesma. Por exemplo, quando a gente sai é ótimo, eu já me coloco na situação, né? Mas tudo bem. Você já tá nesse conceito, vai sair. E sai da maternidade. você tem uma data de volta para o seu médico, Uhum. né? E aí, se você teve uma laceração e teve um pontinho, é onde vão te explicar o que você vai fazer, etc. Sim. Voltou, tirou os pontinhos, ou então os pontinhos saíram sozinhos. Chegou lá na conduta, o profissional não foi respeitoso, agiu com algum tipo de violência, não respeitou tua dor, não respeitou, sabe assim? Principalmente no aleitamento, não teve paciência de explicar. Muitas mães, elas retornam para a unidade de saúde com essa queixa de tipo, eu não sei mais o que eu faço com essa criança porque eu não tô conseguindo amamentar. Não são todas que têm acesso a uma consultoria de amamentação. Uhum. Então, vejam como você vai ser tratada, como seu bebê vai ser tratado. E aí o hospital tem que te acolher e te ajudar nessa amamentação. Exatamente. E se não fizer isso, você pode reclamar na ouvidoria do Na hospital. ouvidoria ou na Secretaria de Saúde, se for no SUS, enfim. Na ANS também. Aliás, eu acho importantíssimo falar uma coisa que eu não comentei aqui ainda. O número de cesáreas dos profissionais de saúde. A ANS disponibiliza uma listagem do seu médico, né, credenciado ao plano. Você procura, você coloca o nome dele e aí aparece a taxa lá no site da ANS. Da ANS ou do próprio plano de saúde. Ou do plano de saúde, você coloca o nome do seu médico e aí... CRM, exato. E o CRM você consegue taxa. ver. Isso é e bem aí importante. você já começa isso a é uma ficar... prevenção, uma exato, forma de prevenção. Você já começa a ver o que vai ser cesarista, o que não vai. Taxa de disponibilidade também que é cobrada e é uma situação complicada. Taxa de disponibilidade é quando o profissional cobra da equipe, cobra, né, perante a equipe para que ela esteja presente em datas. Mas e aí você paga. Pra tipo Natal, essas datas? E aí não pode. Nossa, eu não sabia disso. É ilegal. Porque é uma coisa que é muito fora da curva, mas que acontece. E, enfim, são esses detalhezinhos aí. E no puerpério são esses outros detalhes que eu comentei, de aleitamento. Mas esse atendimento pós mesmo. Principalmente aquela mulher que teve algum desfecho trágico, né? Uma morte neonatal, ou então uma episiotomia ou na UTI. Ou um bebezinho na UTI. Tudo isso tem que ser analisado. Perfeito. Como funciona entrar com... é isso aqui. Eu tô pensando que a gente já foi falando várias outras coisas e já foi atropelando os temas. Imagina, tá sendo ótimo. O processo. Você, então, entra na vara civil ou na criminal, e aí você vai mandar todo o processo. Quanto tempo costuma demorar? Essa é a pergunta que mais Porque me fazem. todo mundo quer saber quanto tempo. E é a pergunta que eu não consigo... Impossível dizer. Que vai depender da comarca, né, da cidade. Como eu tenho muitas clientes, às vezes de cidades... Porque também tem recurso, pode ter recurso, né? E são cidades pequenas, às vezes, que não tem nem a própria comarca. Você tem que ir na comarca subjacente, né? Enfim, claro que, falando num contexto geral, São Paulo capital, eu tenho ações. E aí dá pra entender mais ou menos como que funciona. Veja, tá demorando de 1 ano pra você chegar na parte de perícia. Porque aí tem a perícia. Então você entrou com a ação. Eu entro com a ação através da petição inicial. E aí eles são
intimados sobre o processo. Geralmente, no SUS, a gente vai ingressar contra a maternidade, né, a unidade hospitalar, e os órgãos, os entes. Que aí seriam o município, o estado, e joga eles, e eles que se entendam durante o processo. Porque a responsabilidade era solidária pelo SUS, né? Então aí tem que intimá-los. Aí quando eles são intimados, eles têm prazo em dobro. O órgão público tem prazo em dobro, é verdade. Então, ao invés de 15, já tem 30 dias. Pra se manifestar. Pra apresentar a réplica, exato. Aí apresenta, aí vem a gente... A réplica não, a contestação. Aí depois vem a gente com a réplica. Aí, provas a serem feitas. Aí vem mais um prazo. Aí vem aí que faz a perícia. Aí vai pro Instituto de Perícia. Quando cabe perícia, né? Ou sempre cabe? Se for uma violência verbal com a psicológica, aí já não cabe tanto. A não ser que tenha uma situação de violência psicológica muito... que gerou um abalo tão forte, tão grande, que a mulher fica depressiva, que tá tomando medicamento, sabe assim? E aí, tá, perfeito. Aí é nesse sentido. Aí marca-se essa perícia, aí é uma perícia pelo poder público, então demora... Aí, enfim, aí tem tudo isso que a gente tem que trabalhar com os prazos. Então, assim, demora. Tá. Não vou mentir. Um ano a gente tá chegando na perícia, Carol. Um ano na perícia, Jesus. E aí depois aí eu apresento os quesitos, né? Vai feita a perícia. Aí aí sim. Vai pro pra julgamento. primeira instância, né? Tipo, tá, e aí depois pode ter recursos. Pode ter recursos, enfim. Aí demora, realmente. Ou seja... É trabalhoso, é moroso, como qualquer coisa da justiça hoje em dia do Brasil. Qualquer coisa não, mas a grande maioria, a justiça é mais morosa, mas é um processo que vale a pena. Vale. Eu tenho mulheres, tenho clientes minhas que falam, nossa, Andressa, que bom que eu fiz isso. E nem às vezes só pela indenização financeira. Não, mas não é. Eu posso falar? Não é sobre o financeiro. Eu imagino. Quando eles vêm com um argumento de tipo, nossa... um absurdo, enriquecimento sem causa. Eu tenho vontade de falar, meu amigo, você tem noção que nada vai reparar? Nada repara. E aquela mãe que não tem um bebê? Vai pagar meus terapeutas. Carol, tudo bem, A gente tem até uma diferença, né? A mãe que está com o seu bebê, que sofreu violência obstétrica, e a mãe que não tá. Nossa, pior ainda. Não é sobre o dinheiro, não é sobre... O dinheiro é só uma forma de você punir aquela instituição, aquele profissional. Perfeito. Não é sobre o dinheiro, imagina. Imagina. Agora me fala um pouquinho. Você já deu, né, uma noção geral, que pode ser qualquer pessoa que esteja no ambiente hospitalar, que esteja no ambiente laboratorial, que pode fazer uma violência obstétrica, né? Pode ser um agressor. Não é só um médico, uma enfermeira... Qualquer pessoa, né? Não é só o obstetra, né? Ou que a gente liga o nome violência obstétrica a um único profissional. Sim, toda a equipe que esteja durante, né, o percurso da mulher, né? Da entrada até a saída, pode ser considerado um percussor, né? O autor da violência. Ivan, por exemplo, eu sinto que eu sofri uma violência obstétrica e eu não tenho 100% de certeza... Eu tô confusa se eu vou ter provas o suficiente, não sei se vale contratar um advogado. Eu posso, por exemplo, contratar você ou uma outra advogada especialista só para apresentar uma consultoria, sei lá. Carol, o ideal seria a gente sempre prestar consultoria antes de ingressar com qualquer tipo de ação. Porque às vezes a gente tem medo de... eu vou contratar um advogado, vai ser extremamente caro e eu nem sei se isso vai se vai valer a pena, exato. Se eu tenho de fato provas o suficiente. A consulta jurídica, ela é, assim, necessária. Tá. Porque é na consulta jurídica que vai sanar todas essas dúvidas. Que eu, enquanto profissional, ou qualquer outro profissional, vai ter uma noção do que o caso exige, qual é a melhor... Vai poder te orientar. Exato. Dos prós e dos contras de entrar. Exatamente. Porque você pode fazer uma consulta jurídica e no final decidir, então tá bom. Exato, obrigada, não quero, eu não vou ou então não estou preparada. Várias e várias mulheres me procuram, tem a consulta, só que... E eu sou muito honesta, eu falo, olha, vai tocar em pontos dolorosos. Você tá preparada? Porque, assim, uma coisa que eu não faço, tá, Carol? Eu não coloco em audiência de conciliação. Tá. Eu peço a negativa. A gente pode fazer isso durante o processo, então eu já entro com o pedido de não tenho vontade, né?
Eu não, né? É. Mas a minha cliente. Sim, Mas sim. assim, por quê? Porque como que eu vou colocar a mulher que foi vítima de violência obstétrica numa mesa na frente do seu agressor? É difícil. Eu não posso revitimizá-la. Não posso. E outra, que acordo que vai ter se o sistema não vai mudar? Em 2015, quando eu comecei a estudar, tinha pouquíssimas jurisprudências que são decisões sobre o tema. Pouquíssimas. Tinha uma emblemática aqui do estado de São Paulo, que foi o magistrado, o desembargador Fábio Podestá, que fez uma jurisprudência assim perfeita, que eu brinco que eu poderia tatuá-la se não fosse tão grande, porque ele traz a violência obstétrica na essência, ele traz os direitos internacionais, os tratados internacionais, a convenção, a CEDAW, que é um tratado, né, que fala sobre os direitos das mulheres. Então, assim, ele trouxe de fato o que é violência obstétrica e ele foi o grande a grande percussor, a baliza dos outros processos. Então, é importante a gente ver a importância de ingressar com a ação, porque você não está ingressando com a ação só por você, pelo que você sofreu. É pelo futuro de outras mulheres também. Né? E outras que não tiveram coragem, outras que já passaram o tempo. E é uma coisa assim, é o renascimento do renascimento, entende? Perfeito. E eu fico feliz quando eu... claro que a situação é horrorosa, eu me deparo e eu falo que eu não vou me acostumar, porque eu realmente não vou, mas ao mesmo tempo eu fico feliz quando eu vejo que aquela mulher, ela tá preparada e ela entende essa função dela social. Que a gente tem na violência doméstica, por exemplo, enfim, em outros tipos de denúncia de violência contra a mulher. Então, como eu posso dizer, é um estímulo, é uma gasolina de tipo assim, você está no caminho certo. Perfeito. E receber mensagens também, né, Carol? Porque, nossa, não tem nada mais de saber assim, nossa, Vandressa, que legal que você me acolheu, que eu me senti à vontade. Sabe assim? Olha, pode nem dar tão certo como a gente quer, mas o fato de eu estar buscando e você tá sendo a pessoa que tá... Eu fico assim, meu Deus, que bom. Que bom. Que eu posso trazer um mínimo de conforto, um mínimo de paz. Conforto, exato. Muito bom. E aí, pra gente finalizar, e depois, se você quiser comentar mais alguma coisa que eu não perguntei, a gente precisa falar do caso do anestesista, que foi uma bomba nas mídias há pouco tempo. O caso da Chantal também, que foi uma blogueira que sofreu violência, assim, filmaram, né? Então, teve as provas. Vamos falar sobre a parte... cronologicamente, o da Chantal veio primeiro. Veio primeiro, da Chantal. O da Chantal, eu acho assim, claro que é triste, é horroroso o que aconteceu, mas eu acho importante, vejam a palavra, que eu quero dar sentido para a palavra importância no sentido de, é uma pessoa influente nas redes sociais, um público jovem, é uma mulher privilegiada, branca, socialmente bem vista, e que sofreu uma violência obstétrica de um médico conhecido, famoso, um médico que só fazia partes de pessoas relevantes, com poder aquisitivo grande, e ainda assim não queria que a notícia fosse, que aquilo fosse vazado, exposto. Por quê? E aí a gente não pode julgar. Porque não é o normal acontecer aquilo. Porque há também, quando você descobre que é vítima, você tem a importância de socialmente falar, olha, eu fui vítima, vou ingressar com uma ação. Você assume um papel. Eu mesma, enquanto advogada, eu assumo um papel de representar essas mulheres. E se porventura eu sofrer violência obstétrica? E se porventura eu querer uma cesariana? E se porventura eu nem for mãe? Olha a pressão que eu me coloco. É uma pressão. Imagina essa mulher que sofreu violência obstétrica, olha a pressão que ela se coloca. E é uma pessoa social, que às vezes não quer estar atrelada a essa causa. E que tá tudo bem. Porque ela ficou conhecida agora com sobre isso, exato. Sobre E ela demorou um pouco para assimilar a importância dela socialmente falando sobre o tema. Hoje ela já tá, mas olha, eu já entendi a importância. Machucou ela também, né? Machucou ela em todos os níveis, né? Em todos os níveis, literalmente. Todos os níveis. Então, é um caso que é importante, assim como também é importante a gente debater que no meio da pandemia nasceu o filho da Giovanna Eubank com o Bruno Galhaço e que tinha fotógrafa durante o parto e tinha mulher que sem um acompanhante em vários lugares do Brasil. Então, por que um pode, outro não pode? E aconteceram outros com pessoas que não são públicas, mas é que a gente fica sabendo... O médico, eu lembro que ele falava muito sobre, vai estragar o parquinho, né, pro pai... Ele usava umas frases, a violência foi verbal, se eu não me engano. Foi verbal e física também. Teve física também. Teve, mas a verbal ela estava bem latente, né? Bem latente. Palavrões. Palavrões, exato. E o acompanhante ali, ó, inerte. Por quê? Porque foi aquilo que você falou. Você vai questionar um profissional? Você não vai. E às vezes você trava mesmo também. E aí você acha tão violento aquilo que você fica tipo... Não tem o que fazer, tipo, ele que vai pôr meu filho no mundo.
Por isso, tem que filmar, tem que se proteger Tem que e depois você filmar vai... e estudar. Meu namorado, no minuto 2 de relacionamento, já assistiu o Socorro. Renascimento do Imagina esse namorado. Oi, você quer namorar comigo? Sim, Mas então agora vamos ele lá ver esse sabe. Netflix. Então, por exemplo, ele sempre, quando os nossos amigos... Teve uma amiga que teve agora, recentemente, da parte dele, assim, de amizade dele, e aí ele fala, será que teve, não sei o quê. Aí ele fala, e a manobra de Cricelé? Não sei o quê. E eu acho ótimo, porque é interessante. É um momento que o homem tem que participar. Perfeito. Nesse caso, o Matheus ficou tão... né? Você fica inerte, enfim. Total. Fora o ódio que deve gerar depois de, tipo assim, nossa, aconteceu tudo isso e eu não pude fazer nada. E eu não entendi o que estava acontecendo. Por isso que a informação é tão importante. O caso do anestesista também é uma coisa grotesca, horrorosa. E aí a gente percebe a importância do acompanhante. Porque ela estava né? Ela foi sedada na cesárea, Ela foi né? sedada mais do que o necessário. Ela e aí foi quando a equipe apagou, de enfermagem percebeu que ele usava a maior dosagem. Isso já é um ponto que... Porque a mulher, ela não tem que apagar. Não, exatamente. Não tem que apagar. E aí o acompanhante estava com ela, mas saiu para ficar com o bebê. Ah, foi nessa hora que ela sofreu a violência? O acompanhante estava um período com ela. Quando o bebê nasceu, que já estavam fechando, né, o corte. E é a hora que ele se aproveitava desse caso e das outras. Exatamente. Então, eu não sabia, eu achei que ela estava sem acompanhante. Não, ela estava, só que ele foi ficar com o bebê. Foi olhar, acompanhar o bebê nos procedimentos com o bebê. Exato. Então, e aí ela estava apagada. Então, veja, teve violência obstétrica? Teve. Aumento de substância analgésica, deixar ela sem estar em consciência. E teve a violência sexual, né? Que é o ato sexual ali, sem permissão nenhuma, obviamente, e totalmente, assim, nojento, né? Nojento. Não tem o que dizer. Não existe outra palavra. Nojento. E que também foi um caso que trouxe o assunto, né? Repercutiu o assunto, mas repercutiu na esfera mais criminal. Na esfera pensando mais na violência sexual. Claro. Que também teria que ser, faz jus, mas, né? A gente tem que puxar mais a atenção pro lado da necessidade do acompanhante, a importância dele. Né? Perfeito. Van, e por mim aqui minhas perguntas finalizaram. Tem mais algum tema, alguma coisa que você acha importante frisar, que a gente não frisou aqui ainda? Olha, acredito que não. Foi muito rico. Eu acho que o importante disso tudo é a informação. E estar aqui, Carol, falar sobre isso num programa que tem tantas mulheres que efetivamente vão seguir, seja nas redes sociais ou até mesmo assistir na íntegra, nem que seja um minutinho. Nem que seja um corte. Amamentando, ou então, né, fazendo alguma coisa em casa, trabalhando, fazendo alguma atividade. Porque a informação, ela é a única via de segurança. Né? É a melhor forma de prevenir. De prevenção e também de entender o que aconteceu e poder buscar e de buscar o seu direito. Exatamente. Perfeito, Van. Van, olha, só gratidão, foi muito rico, eu adorei o nosso bate-papo. Tirei todas as minhas dúvidas também. Espero que você, mãe, mulher, gestante, futura mãe, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo tem que bombar de compartilhamento real, oficial, porque as pessoas precisam ver, os acompanhantes precisam ver, todo mundo precisa ver. E só agradecer. Muito obrigada, viu, Van? Obrigada a você. É isso. Se vocês gostaram, deixe seu comentário aqui, comenta, compartilha, curte, faz o seu papel, que o nosso papel já foi muito bem feito. Beijo, luz. A gente se vê. Tchau, tchau.